Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Amados, nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento, estamos lendo, estudando, compartilhando as escrituras da carta aos Hebreus, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 10. É um capítulo tão cheio de verdades, tão repleto de coisas extraordinárias, que a vontade minha é simplesmente ler todo o capítulo e nós ficarmos aqui só recebendo todas as verdades. Mas nós estamos aqui fazendo a exposição dessas cartas e eu creio que os irmãos já leram. Eu sempre encorajo os irmãos leiam o capítulo antes. E aí nós vamos meditando sobre alguns pontos importantes para nós em cada capítulo. Mas é bom nós lermos todo o capítulo, recebermos toda a verdade de Deus para nós. E esse capítulo fala sobre o sacrifício de Cristo ser definitivo. O sacrifício de Cristo foi definitivo e é poderoso para nos salvar. Então eu quero começar lendo os primeiros versículos. Eu vou ler do versículo 1 até o 4, que está escrito assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Amados, aqui o escritor aos Hebreus continua, né? Ele já estava fazendo ali nos capítulos 8, 9, essa comparação entre os sacrifícios feitos na vigência da lei de Moisés e o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo Jesus. E aí ele diz que durante a vigência da lei, aqueles sacrifícios, eles não puderam aperfeiçoar o adorador. Ou seja, o sacrifício perfeito de Cristo pode e aperfeiçoa aquele que crê em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, que se aqueles sacrifícios pudessem aperfeiçoar o adorador, eles não deixariam de ser oferecidos, porque os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelos seus pecados. Mas ao contrário, lá na vigência da lei, ano após ano, eles se recordavam dos seus pecados. Amados, o sacrifício que Jesus Cristo realizou veio e removeu a nossa culpa. Por quê? Porque Jesus Cristo fez uma obra completa para a nossa redenção. Isso é extraordinário demais, amados. Nós não precisamos mais viver debaixo da culpa e da condenação. Nós podemos deixar para trás todos os erros, todos os pecados que nós cometemos e podemos receber plenamente o perdão de Deus e não mais nos sentirmos o quê? Culpados. Como nós vimos no capítulo de ontem, podemos manter a nossa consciência perfeitamente limpa. Por quê? Porque a nossa redenção e a nossa salvação não depende de nós, depende de Cristo. Depende da obra de Cristo, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso mérito, não é porque nós somos bonzinhos. É por causa da obra de Cristo. É pelo que Cristo fez. E aí nós podemos nos render e receber plenamente essa obra. Olha o que está escrito, amados, no versículo 14. Vou ler com os irmãos. Porque por meio de um único sacrifício, ele, Jesus Cristo, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
Amados, nós já somos perfeitos por causa da obra de Cristo Jesus. O que isso significa? Que nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza que não é mais corrompida por causa do pecado original, mas é uma natureza espiritual perfeita. O Senhor conquistou isso para nós e Ele fez essa obra. Em Cristo Jesus nós recebemos uma natureza perfeita. Precisamos lembrar que o homem, o ser humano, por causa do pecado original, por causa do pecado em Adão, o homem morreu espiritualmente e ficou escravo de uma natureza corrompida. Mas Cristo Jesus aperfeiçoou para sempre, ou seja, nos deu uma nova natureza que é perfeita, espiritualmente perfeita, tanto que o Espírito Santo veio habitar nessa nova natureza, nessa nova vida. Mas olha o que o texto diz: por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre, ou seja, ele já nos deu essa natureza que é perfeita para sempre. Mas ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, a santificação é um processo diário. Nós já recebemos a nova vida, a nova natureza que é perfeita, e nós estamos sendo santificados dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Essa é a nossa trajetória cristã. Essa é a nossa caminhada cristã. Aprender a colocar a nova vida em prática. Esse é o processo de santificação. Nós já recebemos a nova vida, que é perfeita. O Espírito Santo veio habitar nessa nossa nova vida, que é o nosso eu interior, que é o nosso espírito. E para colocarmos essa nova vida em prática, é algo que nós fazemos dia após dia. Aprendemos dia após dia. Esse é o processo de santificação. Por isso que por meio de um único sacrifício, o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoou, nos deu uma natureza perfeita para sempre, e nós estamos sendo santificados dia após dia, ou seja, estamos aprendendo com o Espírito Santo, por meio do nosso relacionamento com a palavra de Deus, por meio do nosso relacionamento com o Senhor, através da oração, nós estamos aprendendo a manifestar essa vida perfeita que nós recebemos, a colocar em prática essa vida perfeita que nós recebemos. Isso é glorioso demais, amados. E nós podemos viver uma liberdade de não sermos mais escravos da culpa e da condenação, porque a obra de Cristo Jesus já nos libertou de toda essa culpa, de toda essa condenação. Somos completamente perdoados em Cristo Jesus e por causa disso podemos viver com uma consciência limpa diante de Deus. Não porque nós somos bonzinhos e perfeitos, mas porque Cristo fez uma obra perfeita e nos aperfeiçoou. E aí no final desse capítulo, amados, nós temos um aprendizado extraordinário. Eu quero ler com vocês, é um texto um pouquinho longo, mas eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler do versículo 19 até o versículo 31. Está escrito assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados,
mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados, essas escrituras aqui nos mostram. Leia de novo se você puder, e de novo e de novo. Porque essas escrituras nos mostram que é em Cristo Jesus. Existe uma pessoa que é Jesus Cristo, que é a nossa fonte de salvação. E nós precisamos o quê? Permanecer em Cristo. Olha o que a palavra diz. É Jesus que nos abriu um novo e vivo caminho. É por causa dele que nós temos uma consciência purificada, ou seja, não precisamos mais viver debaixo da culpa e da condenação e podemos nos apegar com firmeza a essa fé, a essa esperança, aquilo que professamos. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel, ou seja, se Jesus fez essa obra completa, nós podemos confiar nisso. Nós devemos considerar uns aos outros e nos incentivarmos uns aos outros ao amor e à prática das boas obras, ou seja, quando a palavra fala que nós não devemos nos deixar de reunir como igreja, é por isso, amados. A reunião que nós fazemos, seja, a palavra já diz, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, eu estou no meio deles. A reunião que fazemos como igreja, seja num templo ou seja dentro de casa com os irmãos, não é simplesmente para estarmos num templo físico. Não é simplesmente adorando, me perdoem a palavra assim, adorando, mas adorando uma denominação, que infelizmente temos muito disso hoje, né? As pessoas adoram mais a placa denominacional do que o próprio Cristo Jesus. Amados, quando a palavra diz que nós não devemos nos deixar de reunir como igreja, é nesse contexto de nos incentivar a vivermos como filhos de Deus, um encorajando o outro, um ajudando o outro, um incentivando o outro a vivermos para a glória de Deus. Olha o que diz ali no versículo 26, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, conscientemente eu continuo pecando. Depois que eu recebi o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos meus pecados. Porque é impossível alguém que entendeu a graça de Deus, que entendeu a obra de Cristo Jesus, continuar vivendo deliberadamente no pecado. Não tem como, amados. É impossível. Por isso que a palavra fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitas vezes, algumas pessoas utilizam esse versículo para colocar medo nas pessoas. Nós erramos, nós já vimos ali que nós temos um processo de santificação. E precisamos nos sujeitar a esse processo, que é aprender a viver a vida nova que Deus nos deu. Colocando em prática a santidade, o amor, as boas obras. É o que nós lemos aqui. Nós devemos o quê? Considerar uns aos outros, nos incentivar ao amor, à prática das boas obras, encorajar uns aos outros a abandonar os pecados e a viver para a glória de Deus. Mas alguém que recebeu o conhecimento da verdade e continua vivendo deliberadamente no pecado, o que acontece com essa pessoa? Não tem mais como. Por quê? Porque Cristo Jesus já fez a obra de salvação, de redenção completa. Essa pessoa está o quê? Está rejeitando o Espírito da graça. Está rejeitando o poder que há no novo nascimento. E aí, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem que cai nas mãos do Deus vivo? Quem que é que cai em juízo? Quando eu digo cai nas mãos do Deus vivo, quem que recebe juízo? Aquele que rejeita a ação do Espírito Santo, aquele que rejeita a obra santificadora que Cristo Jesus efetuou em nosso favor.
É alguém que deliberadamente, faz conscientemente. Conheço a Cristo Jesus, mas eu quero viver no pecado. Essa pessoa, infelizmente, não tem. O que tem para ela? Ela vai receber juízo. Enquanto ela não se render para viver a vida que Cristo Jesus conquistou para ela, ela vai entrar em juízo. É por isso que é em Jesus Cristo. Tem uma escritura lá de João capítulo 5, versículo 24, que é em Jesus Cristo que nós saímos da morte para a vida. Existe um local, uma pessoa, um meio pelo qual nós saímos do juízo e entramos para a vida. Esse meio é Jesus Cristo. Ele é o meio pelo qual nós recebemos salvação, redenção, vida. Então eu encorajo os meus irmãos a receberem plenamente a obra redentora que Cristo Jesus realizou, a não insultarem o Espírito da graça, pelo contrário, receberem plenamente a obra redentora que Cristo realizou e se renderem à atuação e à capacitação que nós recebemos do Espírito Santo para vivermos em santidade, para manifestarmos essa vida santa. Isso é um processo, amados. Eu não estou falando que nós nunca mais erraremos, mas é o que a palavra nos diz. Não tem como nós continuarmos pecando deliberadamente, conscientemente. Rejeitarmos a obra que Cristo fez por nós. Cristo nos deu uma nova vida, que é perfeita. Nós já vimos ali no versículo 14. E Ele nos santifica. O Espírito Santo habitando em nós nos santifica todos os dias. Em que sentido? Nos ensina a abandonar, é o que está escrito na carta de Paulo a Tito, a graça de Deus nos ensina a abandonar a vida mundana, perversa, e a obedecer a Deus. Isso é manifestar santidade, isso é manifestar vida de Cristo. E é para isso que serve a reunião da igreja. A reunião dos irmãos é para isso, amados. Para nós sermos fortalecidos como corpo de Cristo, nos encorajarmos uns aos outros, a vivermos em poder, em graça, recebendo plenamente a vida que Cristo conquistou para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelas tuas verdades. Pai, obrigada pela obra redentora completa, perfeita, que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos. Senhor, para que eles recebam plenamente essa verdade. Pai, que eles compreendam que eles foram aperfeiçoados, ou seja, eles receberam uma natureza perfeita. E que eles colocam em prática essa vida no dia a dia, se sujeitando, se submetendo ao teu poder, Pai. Se sujeitando ao Espírito Santo. Senhor, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós entendamos que esse modelo de vida da nova aliança é um modelo completamente diferente. Não são simplesmente regras exteriores, mas é uma vida pela fé na suficiência de Cristo Jesus, se rendendo à tua palavra, se rendendo à direção do Espírito. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos possamos colocar em prática essa vida que o Senhor conquistou para nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Pai, nós não queremos viver deliberadamente no pecado. Senhor, não queremos viver assim. Pai, nós não queremos ser aqueles que insultam o Espírito da graça, que rejeitam o seu poder, que se conformam com uma vida pecaminosa. Não, Pai, nós queremos viver em santidade, nós queremos colocar em prática a vida que o Senhor conquistou para nós. Nos ajuda, nos fortalece, nos ensina, Pai. Nós queremos que a nossa vida seja para a tua glória. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e enxerguem Cristo Jesus e vejam a manifestação da vida de Cristo em nós, Pai. É assim que nós queremos viver. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até amanhã.